Isolamento social. Talvez você está há dias na sua casa. Cada vez mais tempo dedicado à educação dos filhos em frente ao computador, sentado no sofá, debruçado ali com a cabeça baixa na frente do seu smartphone. Quais os reflexos que isso daí vão imputar na sua vida? O tema de hoje é uma dica e soluções que você pode introduzir na sua rotina para que isso possa se tornar algo mais confortável. Afinal de contas, a gente está num momento em que muitas coisas irão mudar, onde o tempo na tua casa, tempo na frente do computador, muito provavelmente já é muito grande e deve ser maior. O tema de hoje, então, é sobre a ginástica laboral. O que você pode fazer na tua casa para melhorar a sua postura e como que isso vai refletir na tua vida. Para esse tema de ginástica laboral, eu estou trazendo aqui comigo um amigo pessoal, Gerson Doll, profissional da área de educação física, também dá treinos de corrida e alta performance na empresa TD4, desde as caminhadas até a atividade física de alta intensidade, as maratonas. Também o Gerson tem a Fieldall, né, em sociedade com outro colega, onde ele desenvolve um papel muito importante no meio corporativo. E é o que o tema de hoje vai estar muito relacionado à atividade que pode ser introduzida no seu trabalho, talvez que hoje é em home office, né, Gersinho? Fala pra gente sobre essa atividade aí da ginástica laboral, esse papo de meditação e indução que pra mim também é um pouco distante. Bom, primeiro, prazer sempre estar aqui do teu lado, junto e participando de um tema tão importante, principalmente do que a gente está vivenciando. A gente está bem presenciando a maior parte das pessoas todas trabalhando em casa. Então, quando a gente agora começa a perceber uma necessidade, não é mais uma atividade, e sim uma necessidade que as pessoas estão encontrando, tudo devido à postura. Então a postura hoje, se nós formos ver dentro do seu trabalho, em relação trabalho, casa, descanso, as pessoas não estão tendo descanso suficiente para recuperar sua postura. Trabalha só em casa e trabalha direto, né? E agora a gente também está vendo que as pessoas estão trabalhando muito mais do que normalmente trabalhavam dentro da empresa. Sim. Tá? E eu coloco sempre que as mulheres estão trabalhando em 6 jornadas, né? Não era mais só 1 ou 2 ou 3. A gente está percebendo o que está desencadeando das doenças, tá? Que a gente sempre fala, Ler, Dort, cervicalgia, são essas dores que normalmente as pessoas sentem, lombar, má circulação e principalmente uma coisa, Takeo, que as pessoas estão perdendo horas de sono, elas perderam essa identificação, o que é dormir 3 horas, 6 horas, 8 horas ou 10 horas. Então tem uma... trabalho em casa, ele não tem hora para começar, não tem hora para terminar, uma coisa emenda na outra. E, Gerson, você citou aí alguns nomes talvez difíceis para o público leigo, né? Lombalgia, cervicalgia, Ler, Dort. Na boa, eu tô acordando travado, meio tenso e tal, e eu tô atribuindo isso a um tempo maior na frente do celular. O que está acontecendo, Gerson? O que a gente pode fazer em termos de atividade para talvez poder melhorar isso? Tem um fator interessante, Takeo. Esse fator interessante, hoje, a maior parte das pessoas que trabalham em casa, elas trabalham o tempo todo com o raciocínio. É onde que tem uma sobrecarga muito grande sobre o sistema nervoso. Então, hoje, a gente começa a entender, tá, o que é ficar na frente da tela do computador. Ou, muitas das vezes, no seu celular. Então a gente começa a perceber essa tensão, o que devemos fazer para poder diminuir. São pequenas micropausas, deve ocorrer essas micropausas
eu sempre coloco a cada 2 horas ou 3 horas dentro de casa. Dentro das empresas é um pouquinho mais extenso. Então são microaulas, tá? Que a gente coloca de 10 a 12 minutos, aonde que tem como fazer com que a pessoa entenda que aquele momento é um momento de encontro. Encontro, vou falar assim, físico, a sua integridade da postura em relação ao seu psíquico. Só para vocês entenderem, o Gerson, ele faz um trabalho dentro das empresas. E aí o camarada lá, o peão, tá trabalhando diretão, e aí tem que tocar um botão ali pro cara dar uma desligada. Por que a empresa faz isso? Porque dando esse intervalo aumenta, né, a produtividade do colaborador, né, e de certo modo gera um conforto, né, para ele também, né, no caso o funcionário. Nessa época de quarentena o cara tá trabalhando em casa, né, e aí o Gerson comentou um negócio bem bacana, que algumas empresas, né, no caso as que ele, né, tem prestado serviço, continuaram com essa preocupação e agora tá fazendo isso remotamente. Até uma preocupação até maior, um pouco maior, porque o resultado, trabalhar em casa, ele é diferente de um resultado trabalhar dentro da empresa. Então, o resultado que aparece para essa pessoa, tá, ela se dá no decorrer do dia. Então, as empresas estão proporcionando da melhor forma possível, tá, condições desde uma cadeira, desde o posicionamento, porque na empresa, a maior parte das empresas, ela dá todas as condições do funcionário. Até a parte trabalhista já exige uma ergonomia de trabalho. Mas e agora dentro da tua casa? Não existe esse critério, né? Então por isso que... E daí aonde que a gente conseguiu encontrar, nós conseguimos encontrar um resultado bem grande fazendo microaulas gravadas, tá? De 10 minutinhos, e é transmitido. A maior parte dessas empresas, elas têm um software, vamos falar assim, que ela coloca para todos os funcionários. E tem também a outra que é videoconferência. Como estão quase fazendo aqui, o público do outro lado vai estar participando. Então, os profissionais que estão fazendo essa microaula, eles vão estar fazendo de uma forma que consiga atingir os funcionários do outro lado. Então você que está nos assistindo agora vai ter a oportunidade de visualizar então alguns movimentos que a Fieldall, no caso esse trabalho do Gerson, vai estar te orientando. Pô, tá na frente do computador, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Então você vai ter algumas pílulas, né, acerca desse trabalho de ginástica laboral, para que você tenha então uma melhor produtividade na tua casa. Tem muitas mães que estão assumindo, então, como o Gerson colocou ali, a 6ª jornada de trabalho, porque ela tem que cuidar de todos os afazeres domésticos, coisas novas, além da educação remota dos filhos junto à escola. Então, quer dizer, aumentou demais o teu trabalho, né? Mãe ou até mesmo pai, eu também acompanho a educação dos meus filhos e, cara, a gente fica muito tempo na frente do computador. Então, vale a pena aí, conforme vocês já estão vendo, alguns movimentos, tá muito atrelado à postura, né, Gerson? Olha aí, né? Então, tenta introduzir essa disciplina na tua rotina, né, que vai atenuar, né, essa mudança tão brusca que a pandemia tem implantado na nossa rotina. Eu também coloco assim, sabe, Taquiel, tem muitas mudanças que vão ocorrer, a forma de se trabalhar. Talvez tenha empresas que vão optar por o seu funcionário trabalhar em casa. Então tem muitas coisas que vão estar mudando, comportamentos e atitudes das pessoas ao estilo de vida. Uma coisa que o Taquiel colocou, hoje eu sempre coloco a postura de uma forma que ela deve ocorrer a todo momento. Não é só na hora do lazer, e sim, tá? A postura acontece até na hora do lazer, de uma forma bem simples. As pessoas não precisam falar, eu tenho que fazer isso e isso. Não, normalmente a maior parte das pessoas que me conhecem ou as empresas que eu entro e eu consigo levar algo, agregar, é através da postura em 2 pontos. Tá aqui, ó. A maior parte das pessoas, elas têm uma necessidade de poder buscar uma informação, o que eu estou fazendo por mim. A maior parte das pessoas se acham que, eu vou exagerar na postura, até exagerar. A maior parte das pessoas fazem assim. E eu sempre brinco que a terra vai chamando.
ela vai chamando, tá? Antes disso, da Terra chamar, tem 2 pontos que nós somos. A nossa autoestima, ela está envolvida não só na forma psíquica, mas sim 2 pontos, o umbigo e aqui, o diafragma. Eu vou fazer de propósito, tá? Olha a hora que eu faço isso. O que acontece? Eu levantei minha autoestima através do umbigo e aqui. Então, isso faz a diferença, tá? Na hora que você está trabalhando na frente do computador, uma postura elevada, faz totalmente a diferença, tá? A outra é eu chegar e me apresentar. Como vou me apresentar, vou pedir um emprego, vamos falar assim, vou levar um currículo, eu não vou entrar assim para poder entregar. E sim, eu tenho uma autoestima no umbigo e aqui. Então a maior parte das pessoas hoje trabalhando em casa, elas têm que resgatar esses 2 pontos. A segunda que vem é a autoestima através, tá, das ações que ela comete durante o seu dia. São os movimentos e ela conseguir perceber na frente da tela do computador a sua atenção auditiva. A sua atenção auditiva é o que vai fazer a diferença, o que ela está recebendo, porque você recebe tantas informações que isso sobrecarrega. Tá? Hoje a maior parte das pessoas estão vivendo sobrecarregadas através de muitas informações. Isso acontece com as crianças na frente do celular ou estão fazendo agora aulas também, tudo através do computador. Tá? Então isso, as crianças também estão recebendo uma pressão tão grande. Elas ficam normalmente de 5 a 6, 8 horas na frente de uma tela de um computador ou às vezes até do celular. E a gente traz as crianças, eu vou abrir mais um espaço, as crianças virem vivenciar experiências que os pais estão tendo através da ginástica laboral ou videoconferência. As crianças, os filhos participam junto com os pais. Tá? É uma coisa bem simples. Né? O objetivo principal dessa entrevista, desse bate-papo com o Gersinho falando sobre a ginástica laboral é justamente para que você que está nos assistindo agora possa introduzir esse hábito para os seus filhos, para a sua família, para o seu dia a dia. A ginástica no contexto da empresa representam alguns minutos, mas na realidade isso daí é importante você introduzir para a tua rotina diária e por todo o tempo, ou pelo menos pelo tempo maior possível. E depois que tiver ajustado ali, a terra não vai me chamar, encaixou o diafragma, ajustou ali o umbiguinho, é para que você procure permanecer nessa postura, né? Mesmo no celular, mesmo no computador, procure manter essa postura, né, Gersinho? Acho que essa é a conclusão aí desse nosso bate-papo, principalmente. Eu vou colocar uma conclusão também assim, tudo se dá em 3 momentos: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, seja através de uma ginástica laboral, ou seja, essa atitude de transformação que você está buscando. Então, ela tem curto, médio e longo prazo. Então, quando você consegue normalmente identificar esses 3 pontos, tá? Você vai transformando. E esse hábito, ele se transforma, eu vou dizer, para sempre. Que as crianças, nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos, para as crianças, até para qualquer pessoa. Eu vou fazer uma brincadeira, Tânia. Tá aqui eu assim, que fazem só 22 anos que eu estou na ginástica laboral, só dentro da ginástica nas empresas, então já a idade não, Gersinho. Não, a idade eu vou deixar assim. Mas assim, um exemplo disso é você saber, como eu já dei aula também em escolas, e esses alunos lá de baixo eu encontro normalmente às vezes dentro de uma empresa e às vezes são já o gerente ou executivo dessas empresas e eles lembram uma coisa que eu sempre falo. Quando eles me veem, sabe o que eles fazem? Primeira coisa é essa postura, tá? Porque levou um tempo, tá? Para ele ter um entendimento. E tudo tem um tempo para ter esse entendimento. E principalmente essa vivência que nós estamos hoje vivendo, essa pandemia dentro de casa e do não poder sair, vai ser transformador se você criar pequenos hábitos, pequenas atitudes. Isso vai transformar as pessoas para elas serem um pouco melhores ou muito mais melhores. E eu sempre coloco assim, a nossa vida, ela não é pelos anos lá na frente. Eu quero viver 100 anos. Não, você vai viver melhor até os 100 anos. Então, é o viver melhor. Então, isso é transformador em pequenas atitudes.
dentro de casa, dentro da empresa, na rua, com os teus amigos, você transforma-se em uma pessoa melhor e os teus amigos também. Você que está nos assistindo, então, talvez não trabalhe numa empresa, não teve a oportunidade de ter esse acesso a essa oportunidade de ter essa disciplina, né, de introduzir um educador, te falar, pô, faz isso, faz aquilo, esses 10 minutos. Fica aí uma pílula de conhecimento para você. Na descrição do vídeo tem um link que você vai poder, então, fazer essa atividade com o teu filho, com a tua família, dentro da tua rotina, para que você possa, então, já que o home office, a rotina dentro de casa vai ficar cada vez mais, com maior intensidade, fica aí para você esse brinde, esse presente do Gerson para vocês. Gerson, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, parabéns aí por esse trabalho, essa adaptação aí para o meio corporativo e que de certo modo também vai beneficiar outras pessoas que não são funcionários tal dessa empresa, mas vai ter uma pequena experiência. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço sempre. É um prazer estar do teu lado aqui, trocando essas informações. Nada que a postura não faça diferença. Valeu, pessoal.